desenvolvimento da relação. E é nesse caminhar que a gente chega, então, no capítulo 3, e aqui a gente vai ver e entender como que o McGrath busca mostrar como que a filosofia da ciência, então, pode iluminar a teologia. Bom, a primeira parte é o próprio tópico 1 aí do livro. Ele vai falar de fato e ficção e apresentar 3 formas ou 3 abordagens de olhar a ciência, de olhar as teorias científicas: o realismo, o idealismo e o instrumentalismo. Bom, começando aqui primeiro com o realismo, né? De uma forma geral, ele é usado para definir um grupo de filosofias, um grande grupo de filosofias que afirma a existência de uma realidade externa à mente humana, na qual a própria mente é capaz de entrar em contato com ela, tentando aí de alguma forma entendê-la, entender essa realidade externa, entender ou até mesmo a capacidade de representar ela, mesmo que de forma parcial. Então o realismo ele adota essa abordagem, né? Essa percepção. E dentro do próprio realismo há várias vertentes, né? O McGrath ele cita de forma mais específica 2. Primeiro, que é o realismo ingênuo. O que seria então esse realismo ingênuo? Certo. Eu só não me perder aqui nas minhas anotações para tentar manter a linha de raciocínio. O próprio realismo ingênuo, de uma forma bem clara, olhando para a própria definição dele, ele afirma que a própria realidade ela afeta a mente humana. Seria um movimento, então, de fora para dentro. A realidade afeta a mente humana e, a partir disso, ela interpreta. Só que uma outra abordagem, não de uma forma assim tão contrária ao realismo ingênuo, mas uma outra forma de entender esse grande grupo de filosofias, é o realismo crítico, que aí já é um movimento de dentro para fora. A mente humana olha para a natureza, olha para a realidade criada e tenta perceber padrões, coerência, alguma inteligibilidade dentro da realidade criada. Então é um movimento diferente. Se o realismo ingênuo ele olha para a realidade e a partir da realidade busca compreender pela mente humana, o realismo crítico é o contrário. Além de olhar para a realidade, ele parte da mente humana para compreendê-la de um movimento de dentro para fora. E o ponto principal do realismo crítico, o McGrath vai definir que a mente humana, ela está ativa no processo de percepção. E isso é muito importante para a gente verificar nos próximos pontos que o conhecedor, aquela pessoa que está buscando entender a própria natureza, as leis, a realidade criada, ela tem um papel ativo que é fundamental nesse processo de conhecimento. Então, o realismo ingênuo, que não tem essa percepção, ele aceita de uma maneira mais acrítica, o realismo crítico não. Ele não vai fazer uma avaliação simples, mas ele vai tentar participar do processo de conhecimento, tendo um processo ativo, não um processo, uma parte mais simplesmente passiva da realidade criada. Então, o principal ponto aqui do realismo crítico é esse, que a mente humana está ativa no processo de percepção e que o conhecedor ele tem um papel fundamental, um papel ativo fundamental no processo de conhecimento. Bom, agora a segunda abordagem, que apareceu aí como uma própria alternativa ao realismo, é o idealismo. Essa posição, né, essa visão, ela admite que os objetos físicos existem. Eles existem, ponto. Mas nós apenas podemos conhecer como as coisas nos parecem, nos aparecem, ou como são experimentadas por nós. Não podemos conhecê-las como são em si mesmas. Então, para o idealista, a coisa existe. Uma coisa, ela existe. Os objetos físicos existem. Mas eles só podem ser compreendidos ou entendidos como eles se parecem ou como são experimentados, não como eles são em si mesmos. Se o realismo é uma forma mais concreta de olhar as teorias científicas, de olhar a própria lei da natureza, o idealismo é uma forma mais abstrata. Ele é a partir daquilo que você vê, daquilo que aparenta ser e daquilo que você experimenta ser, não as coisas em si mesmas. A abordagem mais comum do idealismo, ela remonta a Kant. Immanuel Kant, o grande filósofo aí do iluminismo, e defendia devemos então lidar com aparências
ou representações, fazendo então uma grande distinção do mundo da observação, dos fenômenos e da própria coisa em si mesma. Essa diferença ela vai ser fundamental para o idealismo, na principal das visões dela. Mas essa abordagem de Kant, olhando para essas coisas, não vai ser a única visão dentro do próprio idealismo. Um outro físico que McGrath cita é o Ernest Mach. Para esse cara, a ciência ela diz respeito apenas, ela diz respeito apenas à aparente dependência dos fenômenos. E de uma forma mais específica, as ciências naturais, elas se referem apenas ao que é dado imediatamente pelos sentidos. Apenas isso. Apenas o que é dado imediatamente pelos sentidos. Só que essa abordagem ela tem alguns problemas, a abordagem de Mach. Tem alguns problemas. E um dos principais dele foi criar uma visão fortemente negativa sobre os átomos, afirmando que os átomos eles são apenas ficções úteis para explicar os fenômenos. Eles não existem em si, eles devem ser tomados como ficções úteis ou construções não observáveis que ajudavam a compreender os fenômenos que eram observados. Então, essa visão, olhando a dependência dos fenômenos, para o idealista, o mais importante é garantir, é preservar os fenômenos. As outras formas que podem explicá-lo não precisam ser necessariamente reais. Para Mach, no caso aqui, por exemplo, os átomos não eram reais. Eles eram ficções úteis que ajudavam a entender fenômenos observáveis. Por não ser observado, então ele tomava como algo que não era real. Bom, por fim, essa abordagem de Mach ela foi rejeitada, né, por Albert Einstein, usando aí o argumento do movimento browniano e de uma forma mais bem simples, né? Eu não conheço muito essa parte da física. O movimento browniano ele é aquele que umas partículas muito pequenas suspensas em um líquido, parece que elas se movem de uma forma aleatória. Mach, como não acreditava nessas entidades não observáveis, falava que não existiam e não era possível compreender. Einstein traz então uma explicação muito clara disso, considerando que essas partículas se moviam de forma aleatória devido ao movimento molecular do líquido que elas estavam inseridas. Então, a sua existência real, olha só, para a sua existência real das entidades que não eram observáveis naquele momento poderia ser inferida a partir das propriedades do líquido que elas estavam suspensas. Então, com esse exemplo do movimento browniano, de uma forma bem aprofundada, ele conseguiu então rejeitar essa visão do Ernest Mach sobre a aparente dependência dos fenômenos, olhando então os átomos como algo real e não como ficções úteis. A última abordagem, né, que o McGrath vai apresentar, né, da relação aí do observador com as teorias científicas é o instrumentalismo. O instrumentalismo, então, ele sustenta que as teorias científicas são apenas instrumentos úteis, uma visão um tanto quanto utilitarista da ciência, né, olhando apenas como instrumentos úteis, cujo valor não é medido, olha só, cujo valor não é medido por serem verdadeiras ou falsas, ou pelo quão corretamente podem descrever a realidade, mas se são eficientes em correlacionar e prever os fenômenos. Ou seja, ele olha para uma teoria e avalia não pelo que ela é em si, ou não pela verdade que ela carrega, mas ela é capaz de prever os fenômenos, em correlacionar e prever os fenômenos. São apenas, de fato, instrumentos. Só que olha só, para o instrumentalista, mesmo que os conceitos científicos estejam fundamentalmente embasados em observações, eles não devem ser identificados ou pelo menos reduzidos a essas observações. Ou seja, mesmo que elas existem, o que vale é se ela consegue correlacionar e prever os fenômenos, não simplesmente sejam observáveis. Eles não devem ser reduzidos às observações. Eles devem ser interpretados, validados, né, verificados, avaliados como eles são eficientes em correlacionar ou até mesmo prever os fenômenos. E por fim, dentro do instrumentalismo também vai ter algumas ramificações. E a que o McGrath mais cita aqui para a gente ter um outro exemplo é desse empirismo construtivo. O que essa visão, então, do empirismo construtivo busca, né?
de uma forma aí um pouco diferente do realismo que a gente viu anteriormente, né? O empirismo construtivo, ele busca, então, incorporar elementos do instrumentalismo, afirmando, eu vou ler aqui a citação para ficar mais clara, afirmando que a aceitação de uma teoria não envolve comprometimento com a verdade dessa teoria, mas conquanto ela preserva adequadamente os fenômenos. Então, esse empirismo construtivo vai ser um leve subtópico dentro do instrumentalismo, dessa abordagem, dessa terceira abordagem aí que o McGrath apresenta para a relação do observador com as teorias científicas. Mas, com o desenvolvimento aí, né, com o passar dos anos, grandes evidências que aparecem, as observações instrumentalistas da realidade, onde simplesmente uma coisa ela pode correlacionar ou prever os fenômenos, que não seja aí tão relacionado com a verdade da teoria em si, ela vai partir para uma discussão de abordagens instrumentalistas dos fenômenos para interpretações realistas deles. Um exemplo disso, né, que o McGrath coloca foi a transição eles não tomavam a teoria como real, apenas como uma forma útil, né, de calcular fenômenos astronômicos, ou seja, conseguiam prever alguns fenômenos. Só que com o desenvolvimento da física, com Galileu, com Newton, essas coisas elas foram transformadas. Então, essa ideia que antes era instrumentalista, ela passou a ser realista. Não era simplesmente uma forma legal de calcular algo dentro da astronomia. Eram realmente como as coisas eram. Não era um instrumento útil, era útil. Era assim que as coisas eram. Então, essa transição, com o desenvolvimento da ciência e ao longo da história, as abordagens, então, instrumentalistas, elas passam a ser abordagens realistas, dando esse exemplo aí do sistema, a teoria de Copérnico. Bom, e qual é a relação de tudo isso com a teologia? Todas essas abordagens, elas possuem a sua contraparte teológica. Um exemplo desse é o realismo, o antirrealismo e o próprio realismo teológico. Podia ter colocado realismo teológico entre aspas, né? Porque não é uma abordagem aí tão grande que é usada, mas o McGrath dá um exemplo muito claro sobre isso. O antirrealismo, ele é algo interessante, né? Os argumentos do antirrealismo, eles afirmam que se deve abandonar as ideias objetivas e eternas, adotando toda a verdade como uma improvisação humana. Então, bem contrário com o realismo, onde as coisas são todas concretas, o antirrealismo não. A gente pode aqui, então, em vez de responder à realidade, a gente pode criar uma. A gente pode gerar uma realidade a qual fica mais interessante para a nossa visão de mundo. Então, o antirrealismo é uma dessas abordagens que o McGrath apresenta, mas que ela possui, então, essa subjetividade muito grande. Só que a maioria dos teólogos, eles preferem o próprio realismo, e por isso eu coloquei realismo teológico, como uma forma adotada para verificar algumas das teorias científicas, né? Thomas Torrance é um deles, que defende, então, que a teologia ela fornece uma explicação da realidade das coisas, que se baseia no papel ativo do conhecedor no processo de conhecimento. Lembra que foi um dos tópicos principais que a gente viu dentro do realismo crítico? Ele também é adotado aqui, como um papel ativo do conhecedor no processo de conhecimento. Não simplesmente o antirrealismo, ou o idealismo, o instrumentalismo, mas uma visão real do conhecedor como um agente ativo dentro de todo esse processo de conhecer. Então, por fim, o McGrath ainda vai oferecer uma abordagem, uma nova abordagem ao próprio realismo crítico, que se baseia nessa estratificação da realidade ou particularidades da realidade. Eu achei esse ponto do McGrath muito importante porque ele vai apresentar o seguinte: todas as disciplinas intelectuais, tanto científicas quanto teológicas, todas as disciplinas intelectuais, elas têm uma obrigação intrínseca dentro delas de fornecer uma descrição da realidade de acordo com sua distinta natureza. Ou seja, cada uma dessas disciplinas intelectuais, dentro dela mesma, ela tem essa obrigação de fornecer uma verdade a respeito da natureza. Cada uma dessas
disciplinas intelectuais. Só que isso parece quer dizer, então, que não existe um único método científico. Isso parece dizer que cada uma dessas disciplinas intelectuais, elas possuem os seus próprios métodos. Cada uma dessas disciplinas fornecem uma abordagem diferente. É isso, então, que o McGrath vai abordar aí na parte 2. Explicação, ontologia e epistemologia. Os métodos de pesquisa e investigação da realidade. Como são 4 pontos, eu acho interessante a gente abordar cada um deles separadamente e ver como eles se juntam para formar uma imagem maior. Caso haja algum comentário que vocês queiram fazer sobre a primeira parte ou ao longo do estudo, podem ficar à vontade. Pode ficar à vontade também, que a gente vai abordando eles. Eu tentando linkar um capítulo com o outro para formar essa grande imagem da filosofia da ciência e da religião que o McGrath busca passar nesse capítulo. Tomar uma água. Vai chegar lá, eu acho que vai chegar lá. Mas para ontologia, ele tenta explicar mesmo como o estudo das coisas fundamentais. Pode falar aí. Entendi. Ele tenta desenvolver as duas formas. Ele tenta construir o desenvolvimento do pensamento sobre essas visões, mas bem contemporâneo mesmo. Torrance e Polkinghorne, ele coloca Plantinga também, são mais contemporâneos. Pelo que eu consegui compreender desse capítulo, são abordagens mais contemporâneas também. Mas aí ele começa desde o comecinho, resgatando, por exemplo, em Kant, poderia ter um pouquinho lá, para desenvolver essas ideias dessas 3 abordagens aí sobre teorias científicas. E aí ele termina, né, falando que da importância de todas as disciplinas intelectuais possuírem, então, essa obrigação intrínseca de fornecer uma descrição real da natureza, que é o gancho que ele faz para parte 2. E ele começa essa parte 2 falando do método científico no singular. O método científico. Muitas pessoas adotam como um método científico único, que seria basicamente afirmar que as ciências naturais são todas caracterizadas essencialmente pelo mesmo método de trabalho. Isso quer dizer que pode haver, entre algumas aspas, né? Isso pode criar ou compreender uma relação de monociência. E isso é um problema, porque olhar para um único método dentro de toda a ciência pode falhar ao levar em considerações as características e objetivos distintos das ciências individuais. Ele vai dar o exemplo aqui que, olha, astronomia, biologia e psicologia são todas ciências naturais, mas cada uma delas possui diferentes ferramentas para explicar, para suas próprias explicações e também para sua pesquisa, as suas grandes investigações. Cada uma dessas ciências naturais, ciências individuais, possuem seus próprios métodos, possuem então as suas diferentes ferramentas para suas próprias investigações. Isso leva a um terceiro ponto. Não pode haver então um método científico generalizado que possa ser aplicado a todas as ciências naturais sem qualquer tipo de modificação. Então, como cada ciência lida aí com um objeto diferente, cada uma delas tem a obrigação de responder a esse objeto de acordo com sua própria natureza. Então, realmente, a natureza do corpo que vai estar sendo observado, ela pode moldar a abordagem que aquela ciência individual vai usar para compreender aquele objeto que está sendo observado. Parece algo bem subjetivo. O McGrath vai dar alguns exemplos práticos depois. Então, se nós abordássemos então
uma pluralidade de métodos científicos, usando aí no plural, os métodos científicos. Essa sugestão, ela é amplamente apoiada. O McGrath afirma que na comunidade científica essa visão da pluralidade dos métodos científicos, eles são bem aceitos pela comunidade. E ela quer dizer o seguinte: vivemos em um mundo que é uma unidade ontológica que carrega um pluralismo epistêmico. Frase bonita, e na hora não dá para entender nada. Mas esse mundo, ele possui como ontologia coisas fundamentais em si, que dá para ser investigadas através das ciências, das leis da natureza, da própria regularidade e inteligibilidade da natureza, mas carrega um pluralismo epistêmico, ou seja, nós temos muitas ferramentas para explicar um mesmo fenômeno. Isso é interessante, ele vai dar um exemplo muito prático, eu achei muito legal, no terceiro ponto, para essa pluralidade de métodos e para essa afirmação que a gente vive no mundo, que é uma unidade ontológica, mas que também carrega esse pluralismo epistêmico. Então, devido a isso, a gente não pode, de maneira nenhuma, reduzir toda a atividade cognitiva humana, toda aquela busca por explicações de algo, toda aquela busca por conhecer, a um único método fundamental. Mas é necessário, então, ter uma variedade de ferramentas conceituais para fornecer uma descrição mais completa do nosso mundo. É por isso, então, que os métodos científicos é uma abordagem mais aceita e pode ser, então, até mesmo mais eficiente ou mais trazer resultados mais satisfatórios para a própria investigação científica. E como exemplo, o McGrath vai trazer a fábula de 5 biólogos e o pulo do sapo. Eu vou achar aqui o ponto para falar de todos eles, né? De todos os 5 biólogos. Cada um deles vai trazer uma observação, uma abordagem um pouquinho diferente sobre o pulo do sapo. O pulo do sapo aqui é o objeto a ser investigado. 5 biólogos são as várias abordagens que a gente tem para falar de um mesmo fenômeno. Então, o McGrath vai usar esse exemplo, essa fábula aí. Então, para o primeiro biólogo, que é o fisiologista, os músculos das pernas do sapo foram estimulados por impulsos do cérebro para ele pular. Beleza. Biólogo da área da fisiologia relaciona ali com os músculos do sapo, das pernas do sapo para ele pular. Um segundo biólogo, então, que é o bioquímico, ele complementa isso dizendo que o sapo salta por conta das propriedades das proteínas fibrosas. Beleza. O terceiro, então, o biólogo do desenvolvimento, afirma que a capacidade do sapo saltar deu origem ao sistema nervoso e aos músculos do sapo. É uma nova abordagem a respeito do pulinho do sapo. Para o quarto biólogo, que é o comportamentista, ele lembra que o sapo pulou para se afastar de um predador que estava ali à espreita. Então ele pulou na água para se afastar desse predador. E por último, o quinto biólogo vai falar, o biólogo evolutivo, ele vai afirmar então que o sapo pulou por conta do processo de seleção natural que garantiu que apenas os ancestrais desse sapo capazes de pular foram capazes de sobreviver e se reproduzir. Então, para que ele usa esse argumento de 5 biólogos e um sapo? A parte aqui é mais simples possível nessa fábula. A moral da história é que todas as 5 explicações elas estão certas. Todas as 5 explicações estão certas. Todas elas fazem parte de uma descrição maior. É como se fosse uma peça de um quebra-cabeça de uma grande imagem. Cada um deles vai colocar uma pecinha ali. Se a gente está vendo o pulo do sapo, vai formar o desenho lá do pulo do sapo, com cada um dos biólogos colocando ali uma pecinha do quebra-cabeça. E o argumento nesse exemplo, né, talvez aí a moral da história, é que todas essas explicações estão certas e fazem parte aí de uma descrição maior. Elas então usam diferentes métodos de pesquisa para iluminar aspectos de um todo maior, ao qual nenhuma delas pode revelar completamente. É um exercício bastante honesto. Falar que uma abordagem simples ou um campo ali específico pode afirmar todas as coisas com relação, aí, por exemplo, a um exemplo mais simples de o pulo do sapo. A gente viu 5 biólogos que afirmavam 5 coisas diferentes sobre o mesmo fenômeno. E todas elas estavam certas, porque são diferentes métodos de pesquisa para iluminar um grande todo maior. Então é por isso que ele usa esse exemplo. Bom, ele discorre então, né? Segue aí afirmando que como cada disciplina intelectual elabora seus próprios métodos de pesquisa, com a teologia não seria diferente.
a teologia tem seus próprios métodos de pesquisa, a teologia tem sua própria abordagem. Para Karl Barth, a teologia ela tem suas próprias fontes e normas, e ela deve ser reconhecida como tal. Muitos afirmavam que a teologia, até hoje, né, gente? Se a gente for parar para pensar, até hoje a gente pode ver essa abordagem. Que a teologia, ela deve ser sujeita ao próprio método científico. Às vezes encontramos essas abordagens ainda hoje. E antigamente, até mesmo no contexto ali de Barth, algumas pessoas se levantaram para falar que a teologia deveria ser julgada, então, com o mesmo critério de qualquer uma das outras ciências. Mas para Barth, não. Aqui, ó. A teologia, ela era a única ciência dedicada ao conhecimento de Deus. Para Barth, a teologia, ela era uma ciência. Não porque ela estava debaixo de algum método racional supostamente universal que poderia ser julgado de acordo com todas as outras ciências, mas porque a própria teologia detinha o seu próprio método, suas próprias fontes e suas próprias normas e seu próprio objeto de pesquisa. Seria a revelação de Deus em Cristo e a revelação de Deus através da natureza. Ela tem o seu próprio objeto, ela tem seus próprios métodos, tem suas próprias fontes e suas próprias normas. Então, para ele, diferindo aí das ciências, né, pela singularidade do seu objeto, a teologia só pode ser conhecido em seus próprios termos e dentro da situação real. Aqui faltou uma palavrinha, viu? O objeto aqui de pesquisa que seria, então, a relação do ser humano com Deus, o conhecimento de Deus, que só pode ser conhecido em seus próprios termos. Casou muito bem com Jó, capítulo 38 a 41, né? Deus só pode ser conhecido em seus próprios termos e dentro da situação real em que ele mesmo criou em nossa existência ao se dar a conhecer. A própria teologia, ela vai ser muito honesta em falar que o que a gente conhece é o quanto Deus se permite revelar para ser conhecido. Então temos aí a revelação e através dessa revelação conhecemos a Deus. É um processo de que Ele mesmo, o Senhor, Ele é conhecido em seus próprios termos, dentro da situação que Ele mesmo criou, da realidade ao qual Deus criou e que fez com que nós possamos, então, aqui dentro dessa toda a realidade criada, poder conhecer. Bom, além disso, o McGrath vai trazer um estudo de caso. Vou abordar aqui de uma forma mais rápida, porque eu pensei em não colocar esse exemplo, né, porque é um estudo de caso que ele vai trazer dentro dessa grande abordagem das explicações, que é o estudo de caso dessa filósofa americana Nancy Murphy, e o fisicalismo não redutivo. Eu acho que eu perdi o poder aqui do laser. Está bem fraquinho ali. Mas o que esse estudo de caso, o que esse exemplo que o McGrath vai trazer dessa Nancy Murphy quer dizer? Ela vai desenvolver algo que a própria Murphy chamou de constituintes ontológicos dos seres humanos. Que para a tradição cristã, de uma forma bem geral, é aquela distinção entre corpo e alma de uma maneira dicotômica ou corpo, alma e espírito de uma maneira tricotômica. Mas o que isso quer mostrar, né? Primeiro, ela indaga se realmente devemos interpretar as escrituras, as afirmações na Bíblia, as afirmações antropológicas na Bíblia dessa forma. Porque argumenta que muitos estudiosos afirmam que essa visão da alma ela é um conceito grego, secular, que é muito diferente da mente hebraica. Para o contexto ao qual o texto bíblico estava sendo escrito, eu vou pular para esse ponto aqui, ó. A humanidade era vista como uma unidade psicossomática inseparável. Isso também encontra respaldo no consenso neurocientífico moderno, ela vai afirmar. Só que isso quer dizer o quê? Essas distinções, elas não eram vistas na antiguidade dessa forma. Ela foi adotada de uma maneira mais secular através de conceitos gregos. A mente hebraica compreendia a realidade da humanidade como sendo uma só, uma unidade psicossomática inseparável. Corpo, mente, alma e espírito estavam ali relacionados de uma maneira intrínseca, de uma maneira inseparável, e não havia então essa distinção. Por isso então que ela vai apresentar essa descrição ou essa abordagem fisicalista da humanidade. Não envolve muitos componentes espirituais para evitar aí algum tipo de reducionismo, colocando o ser humano apenas em um dos seus aspectos,
talvez nessa distinção, mas tenta olhar para o ser humano, tentando resgatar essa ideia da antiguidade bíblica, essa ideia ali do passado bíblico real, onde o ser humano era visto então como uma grande unidade. Os escritores bíblicos eles não estavam de fato em abordar elementos metafísicos do ser humano, mas estavam preocupados em compreender a sua relação com Deus, com o outro e consigo mesmo, que é a grande preocupação antropológica aí que a gente vai ver ao longo da Bíblia. Então, para isso, a Nancy ela, então, tenta trazer essa abordagem do fisicalismo não redutivo, para olhar para o ser humano como uma grande unidade de todos os seus constituintes fundamentais, com base aí, então, na própria interpretação da Bíblia. Esse ponto é interessante, mas o grande nervo teológico, né, dentro dessa segunda parte, é afirmar que tanto a comunidade científica quanto a teológica buscam fornecer as melhores explicações para o que é observado. Essa é a grande linha de raciocínio dessa segunda parte. Então, é bem importante saber que alguma coisa aconteceu ou que alguma coisa existe. Só que isso não é o mesmo que saber por que algo aconteceu ou por que isso existe. Então, McGrath vai afirmar que todas essas disciplinas intelectuais, tanto teológicas quanto científicas, buscam fornecer essas melhores explicações para algo que é observado. Depois disso, ele faz uma afirmação que cabe aí bastante cuidado. Ele vai falar que a ciência não explica tudo. Ok, mas o que isso quer dizer? Ele vai trazer o exemplo do físico Max Planck, que vai observar, né, nesse ponto em específico, que a ciência não explica tudo por quê? Porque existe um mistério na própria natureza que a ciência não pode explicar. Porque os próprios cientistas e as próprias pessoas, a própria humanidade, faz parte desse mistério. Ele vai usar, então, essa explicação do físico Max Planck, que vai observar que a ciência não pode resolver o mistério final da natureza, pois nós mesmos, pois o próprio observador, o próprio agente, faz parte desse mistério. E, portanto, fica um paradoxo tentar resolvê-lo. Essa afirmação cabe em explicação, né? Por isso que ele acaba resgatando essa abordagem aí do físico Max Planck. Certo. Para o cristianismo, então, olhando aí como alguns mistérios podem não ser explicados pela ciência, o cristianismo fornece uma estrutura intelectual que dá sentido à nossa capacidade de entender o universo. Aqui não é uma teoria do Deus das lacunas ou uma explicação simplista onde a gente não entende, a gente vai lá e encaixa Deus. Não, mas é tornar essa descoberta científica ou qualquer uma dessas descobertas com mais sentido, com mais inteligibilidade, de uma forma mais ampla e profunda. Isso fornecendo, né, por meio de uma estrutura conceitual que o cristianismo oferece e sustenta ao mesmo tempo as descrições objetivas e subjetivas da realidade. Aqui, então, a gente está falando, então, além de significado das coisas, a gente está falando do sentido das coisas. A religião, então, ela fornece essa estrutura intelectual que traz sentido à própria interpretação da realidade. E aí o McGrath vai falar que duas abordagens para a explicação foram desenvolvidas, que é a abordagem das explicações ônticas e a abordagem das explicações epistêmicas. Eu vou ler aqui que as explicações ônticas, elas sustentam que as explicações elas envolvem identificar estruturas e processos dentro do mundo responsáveis pela produção dos fenômenos a serem explicados. Ou seja, essa abordagem para explicações, elas são fundamentadas externamente ao observador, localizadas na estrutura do mundo. Então, as explicações ônticas, de uma forma aí buscando compreender a ontologia como o estudo das coisas fundamentais, ela vai ser do mundo externo, da realidade criada para o observador. Em contrapartida, as explicações epistêmicas, elas vai sustentar que as explicações elas estão relacionadas
ao fato de tornarmos os fenômenos compreensíveis, previsíveis ou inteligíveis, colocando em um contexto informativo. Ou seja, essa segunda abordagem aqui, ela é vista como uma realização da capacidade cognitiva humana. É uma realização da própria mente humana, com base em estruturas conceituais geradas pela nossa mente. Então, essa abordagem aqui, as explicações epistêmicas, elas são um movimento que parte do observador para o mundo afora, do observador para a realidade criada. Só que essas explicações ônticas, elas são mais causais. McGrath vai afirmar, então, que esses processos de leis causais fornecem os mecanismos pelos quais o mundo opera. Beleza, ponto. Então, para entender por que essas certas coisas acontecem, é preciso ver as múltiplas causas que levam um fenômeno a ser produzido. Um fenômeno em si, ele não é produzido com uma única causa, mas é preciso então ver essas múltiplas causas para compreender o fenômeno como um todo. São as várias ferramentas e são as várias abordagens para compreender um fenômeno em si pelo todo. E aí, então, essa explicação ela é um pouco mais causal. Já as explicações epistêmicas, elas são baseadas na crença que a ciência alcança a explicação oferecendo uma imagem unificada do mundo. Em vez de ser uma particularidade por uma forma causal, ela tenta aqui buscar uma explicação oferecendo uma grande imagem unificada do mundo. Portanto, compreender o fenômeno em si não é simplesmente uma questão de reduzir as incompreensibilidades fundamentais, aquilo que a gente não conhece. Não é simplesmente reduzir aquilo que a gente não conhece, mas é ver conexões e padrões dentro dos fenômenos, dentro da natureza, que faz com que aquilo que parecia inicialmente incompreensível, possa ser entendido, através dessas explicações epistêmicas. Certo. O McGrath traz uma afirmação que eu achei bem bonita também. Eu acho que eu não coloquei ela aqui. Mas ele vai falar que explicar algo, o próprio conceito de uma maneira mais ampla. Explicar alguma coisa é como despir a realidade das aparências que a cobrem como véus, a fim de ver essa realidade face a face. Ou seja, despir a realidade de coisas que cobrem ela como um véu e começar a vê-la face a face. Beleza. Isso é uma definição de explicação. Mas e a religião? A religião ela é capaz, então, de explicar algo? É isso que o McGrath, então, vai abordar nessa terceira parte, falando aí especificamente de religião e explicação. Vou tomar uma água também. Se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta sobre o ponto 2, sobre a parte 2 que a gente acabou de ver. É uma parte, talvez, um pouquinho mais subjetiva, né? Tem vários conceitos que vão falar aí de realidades, de conceitos ontológicos, antropológicos, epistêmicos. Mas aqui nessa parte ela pode ser um pouco mais exemplificada, né? Agora vai trazer alguns estudos de caso e vai dar alguns exemplos práticos para entender essas coisas. Sim, sim. Nessa terceira parte, caminhando para a quarta, ele vai mostrar o porquê disso. Porque o nosso olhar para a própria natureza é carregado de teorias, já é carregado de pressupostos. Então, quando a gente olha as explicações epistêmicas, que partem aí, então, do observador para o ser humano, ela é um pouco mais próxima da gente. Porque ali parece ser um olhar neutro. Só que o ser humano não é neutro. O agente, o observador, não pode ser neutro, ele tem as suas próprias particularidades e teorias. Por isso que pode parecer, então, que as explicações epistêmicas, elas são mais próximas da gente. E agora aqui, em específico, ele vai tratar da religião e desse grande exercício de explicar as coisas. Passando aí por esse fio condutor de uma grande pergunta. E a religião? A religião pode explicar alguma coisa? Primeiro, ele vai afirmar que sim, a religião ela possui um papel explanatório gerador de sentido e que é essencial para entender tanto o seu apelo quanto função, tanto o apelo da religião quanto a própria função da religião em trazer aí um sentido para as coisas. Depois disso,
ele define então que a religião é um sistema conceitual que fornece uma interpretação do mundo e do lugar do ser humano nele, fornecendo uma explicação de como a vida deve ser vivida, expressa um estilo de vida em um conjunto de ritos, instituições e práticas. Então, de fato, logo aqui no comecinho ele já responde a pergunta que ele faz ali para abordar essa terceira parte aqui. Sim, a religião pode explicar algumas coisas sim. Aqui, a gente novamente está falando não apenas do significado das coisas, mas também do sentido das coisas. McGrath vai apelar, na verdade, para o argumento das 5 vias de Aquino. É um argumento bem complexo, mas ele vai focar somente na segunda via. As 5 vias são o movimento, né, aquela causa primeira, o grande motor imóvel. O segundo vai ser a causa eficiente, que a gente vai tratar nesse ponto aqui. Quando o McGrath cita Aquino, ele cita especificamente a segunda via, que é essa causa eficiente. A terceira é a contingência. A quarta, graus de perfeição ou verdade. E a terceira, inteligência e ordem na natureza criada. Essas 5 vias de Aquino são propostas racionais de entender e de provar a existência de Deus através dessas 5 vias, desses 5 caminhos para provar a existência de Deus. O McGrath, então, quando aborda Aquino aqui nesse ponto, ele vai trazer especificamente a segunda via de Aquino. Falando então essa causa eficiente, que ela é estritamente causal. Eu vou ler aqui a citação que ele faz de Aquino. Observamos uma ordem de causas eficientes nas coisas que vemos ao nosso redor. Primeiro, observamos uma ordem de causas eficientes nas coisas que vemos ao nosso redor. Ponto. Segundo, o que observamos, nós não podemos nem observar, nem esperar observar que nada seja causa eficiente de si mesmo. Ou seja, uma coisa não pode ser a sua própria causa. Ele vai afirmar isso. Então, portanto, como uma conclusão, devemos supor que existe uma causa existente primordial, que é o que Aquino vai chamar de Deus. Essa primeira causa, vai trazer até em latim essa afirmação, né? Essa causa eficiente primordial. Aquino, então, ele vê essa explicação, né, de uma das suas 5 vias como uma explicação do que é observado e experimentado no mundo. Só que algumas pessoas elas podem afirmar que isso é uma explicação teísta da realidade, falando ali que existe, então, um grande defendendo ali a existência das coisas com base na existência de um ser transcendente, que as pessoas ali tentam relacionar com um Deus cristão. Só que para fugir dessas abordagens que podem ser apenas teístas, de uma forma bem geral, ou de uma forma bem ampla, abordagens teístas amplas, o McGrath, então, ele vai resgatar a visão de alguns cientistas do Renascimento, do próprio Renascimento, que vão trazer, então, as suas noções de crenças religiosas e o que isso pode trazer para a explicação dos fenômenos, para a explicação das coisas no mundo. Primeiro, ele vai abordar que esses sistemas de crença religiosos fornecem explicações quando esse termo era apropriadamente definido, em termos não causais. Seria basicamente dar uma ênfase na importância teológica da inferência à melhor explicação, o que não necessariamente dependia de explicações causais, né, de relação ali com base, então, na segunda via de Aquino, por exemplo. Mas, por fim, a religião e a explicação, ela traz que dentro de um grupo, trazendo aí, então, essa ênfase, o McGrath ele vai tentar direcionar a abordagem de religião e explicação para a importância teológica da inferência à melhor explicação. A gente vai tratar com mais detalhes esse ponto da inferência à melhor explicação, porque ela merece destaque. É um ponto que vai ser bem importante para a gente entender se a religião explica algo, ou a própria ciência pode explicar algo, com base nessa abordagem aqui de inferência à melhor explicação. Aí, por fim, o que é, de uma maneira bem geral, inferência à melhor explicação? Existe um sistema de potenciais explicações para um determinado conjunto de observações. Só que dentro dessas grandes potencialidades, dessas grandes explicações potenciais, dessas possíveis explicações, existe uma que parece se encaixar melhor. E é nessa aqui que o McGrath vai discorrer as próximas partes. Novamente, não estamos mais lidando apenas com o significado de uma coisa,
Mas agora a gente está lidando também com o seu sentido. Mas beleza. Como decidimos então qual que é a melhor explicação? Parece bem interessante falar da inferência melhor explicação, mas como que isso é na prática? Como que pode ser algumas outras abordagens para chegar então à melhor explicação de qualquer coisa que a gente está observando? Qualquer fenômeno, de qualquer coisa. Como que chegamos então à melhor explicação? Bom, o McGrath vai trazer aqui de uma forma bem interessante duas lógicas que ele acredita serem fundamentais no processo de descobrir coisas novas e de explicar coisas novas, que é a lógica da descoberta e a lógica da justificação. A lógica da descoberta consiste no processo de desenvolvimento de novas hipóteses a serem consideradas. Legal, a gente está aqui descobrindo então novas hipóteses que podem ser consideradas futuramente. Essa lógica da descoberta vai nos trazer para a lógica da justificação, onde essas novas hipóteses, onde essas novas concepções que foram consideradas são avaliadas, são testadas e são comparadas com as evidências disponíveis hoje e na sua capacidade também de prever algumas observações futuras. Então, a descoberta, ela vai, nesse primeiro momento, passar por esse processo de lógica da descoberta, que vai vir para a lógica da justificação. Só que, além dessas observações surpreendentes, que a gente pode verificar, observações esperadas também podem se tornar ponto de partida para a descoberta científica. O McGrath, ele vai exemplificar isso novamente com... Deixa eu ver se eu coloquei esse exemplo aqui. Não. Mas eu vou ler ele para vocês, que é um outro exemplo interessantíssimo para abordar essas duas coisas, lógica da descoberta e lógica da justificação. Ele vai trazer um exemplo com base na descoberta do químico orgânico alemão August Kekulé. Eu não sei muito bem como que afirma esse sobrenome, Kekulé, não sei. Mas esse físico, o exemplo que o McGrath vai trazer da lógica da descoberta e da lógica da justificação aqui, é que esse físico, esse químico, percebeu que as moléculas do benzeno tinham uma estrutura cíclica. Bom, legal. Só que como que ele descobriu isso? O exemplo é contado, dado esse exemplo, que esse físico, esse químico, August Kekulé, estava cochilando à frente da sua lareira. E ele teve um sonho ali naquele cochilo com uma cobra correndo atrás da sua própria cauda. Então fez aquele anel, fez aquele círculo. Esse químico, então, ele começou a sugerir que o benzeno tinha uma estrutura em anel, com base nesse sonho que ele teve quando ele estava cochilando na frente da lareira. Beleza. Só que aí o que ele foi fazer? Ele foi comparar, ele foi testar, ele foi trazer essa lógica na prática. Essa hipótese que veio através de uma imaginação foi testada e comparada. E o mais interessante é que ela dava conta das evidências que existiam na época. Então, a descoberta foi justificada. O que isso quer dizer? Pouco importa a forma como algumas coisas são descobertas. O que importa mesmo é como essas coisas são justificadas. Esse exemplo é um famoso exemplo, né? McGrath vai falar que é bem famoso sobre lógica da descoberta e lógica da justificação. Então, a gente vai trazer aqui agora o destaque a essa abordagem importante da inferência melhor explicação. Bom, essa visão, ela vai reconhecer, né, que várias explicações podem ser oferecidas para algum fenômeno, para alguma coisa, para algo que está sendo observado. Para qualquer conjunto de observações. Beleza. Só que essa inferência, a melhor explicação, ela também se propõe a identificar critérios pelo quais a melhor explicação pode ser identificada e justificada. Porque parece algo bem subjetivo, né, bem abstrato, falar que, olha, existe uma melhor explicação, mas beleza. Qual que é o critério para identificar a melhor explicação? Qual que é o critério para justificar essa suposta melhor explicação? De uma maneira bem honesta, a abordagem da inferência melhor explicação, ela ainda pode não ser uma teoria verdadeira. Ela pode ser simplesmente a melhor abordagem disponível naquele momento específico da história, ou pode ser simplesmente melhor que as suas abordagens rivais. Por isso, há então
vários critérios para avaliar uma teoria e inferir, então, a melhor explicação. E ele vai trazer alguns desses critérios, como simplicidade, elegância e capacidade de prever. Novamente, simplicidade pode ser bem subjetivo, não porque é simples. Elegância e beleza também pode ser o que é elegante, o que é beleza, para uma teoria científica. Mas capacidade de prever, que eu deixei em destaque, eu trouxe uma definição bem interessante dela, que é um bom critério para avaliar teorias científicas e fazer então a inferência a melhor explicação. Como de uma maneira mais geral, o que ele quer dizer então com simplicidade, né? Quando ele fala ali então a sua simplicidade. Ele vai resgatar o princípio da navalha de Ockham, ou o princípio da parcimônia, que é um bom indicador da verdade, mas não é um garantidor da verdade. A teoria mais simples pode ser a teoria mais fácil para explicar algo e a teoria mais certa naquele momento. Ela é um bom indicador da verdade, mas ela não é um garantidor da verdade. O outro ponto, elegância e beleza, ele é bem subjetivo, mas ele apoia o desenvolvimento de uma noção matemática que seja coerente, precisa em si mesmo e que traga um resultado eficiente. Então, essa elegância não é simplesmente algo que é só bonito, mas é algo que é realmente prático quando a gente olha o próprio desenvolvimento matemático dessa teoria, de alguma teoria. Uma dada teoria e se há rigor no procedimento de seleção usado para gerar essa evidência, e se ela se sustenta através de outras evidências, aí de uma maneira bem empírica, verificável e falseável. Todos esses critérios são vistos como sinais, mas não como provas de confiabilidade teórica. Beleza, parece então que a inferência, a melhor explicação, ela pode ser usada, mas ela ainda não está tão bem assim, eu não estou tão seguro em usar a inferência, a melhor explicação. Bom, o próprio filósofo que introduziu essa ideia de inferência, a melhor explicação, ele vai considerar que existem boas razões, e McGrath vai sustentar isso com base em outros muitos cientistas e filósofos, que há boas razões sim para a gente considerar, para a gente acreditar que a melhor explicação é a verdadeira. Ele vai trazer, McGrath vai trazer então, que normalmente haverá diversas hipóteses capazes de explicar a evidência. E, portanto, é preciso ser capaz de descartar todas as hipóteses alternativas antes de estar autorizado a fazer essa inferência. Então, no primeiro ponto, você elimina aquelas que são falsas. Em segundo ponto, você vai olhar então para a abordagem da inferência, a melhor explicação. Por isso, a partir dessa premissa de que uma dada hipótese provê uma melhor explicação para todas as outras hipóteses, inferimos a conclusão de que essa dada hipótese é verdadeira. Não é simplesmente eliminar, porque aí parece que ela só é melhor que as suas rivais, mas é compreender e entender que essa premissa faz com que dada hipótese traz uma melhor explicação para aquele grande conjunto de dados, para aquele grande conjunto de fenômenos. E a partir disso, inferimos a conclusão de que aquela hipótese é verdadeira. Então não é simplesmente aceitá-la, mas é verificá-la, testá-la e então justificá-la. E a partir disso, então, fazer a inferência, a melhor explicação. Bom, McGrath traz um exemplo, um clássico exemplo do estudo de caso aqui do Darwin, Charles Darwin, e a seleção natural, como um
então, ele vai olhar a necessidade de uma melhor explicação sobre aqueles fatos observáveis. E ele, então, vai levantar 4 características principais do mundo natural que demandavam explicações mais satisfatórias diante de todas aquelas evidências observadas. O primeiro é que muitas criaturas têm estruturas rudimentares que não têm função aparente. Como exemplo, ele vai trazer mamilos, o exemplo de mamilos em mamíferos machos, que aparentemente não têm função. Isso era explicado também com outras teorias que existiam em sua época. Mas McGrath vê a necessidade de uma melhor explicação para isso. Por isso, então, ele vai desenvolver a sua própria ideia do processo de evolução por seleção natural. Ficou mais alto. O segundo ponto é as próprias extinções em massa. A teoria da evolução, ela vai trazer uma explicação que é um pouco mais clara a respeito das extinções, dos grandes eventos de extinções em massa. O terceiro ponto é devido, então, a várias coleções de fatos observáveis que Darwin foi registrando, foi compreendendo, ele viu que havia uma distribuição geográfica desigual de várias formas de vida no planeta, no mundo. Certas espécies de um mesmo grupo ali, elas estavam distribuídas de uma maneira desigual em várias partes do mundo. E por último, né, a quarta característica que ele viu que precisava de uma melhor explicação naquele momento é que várias criaturas pareciam se adaptar às suas necessidades específicas. Ou seja, uma criatura específica ali, dentro de um contexto específico, conseguia se adaptar àquele contexto específico. Novamente, haviam sim explicações na sua época para isso. Mas a diferença é que, dado um grande conjunto de dados e observações, a teoria de Darwin trazia então uma explicação que parecia ser mais clara e mais plausível dessas observações. Então, por isso que foi aceita e adotada como um método real de representação desse conjunto de observações. E aqui é um grande exemplo, então, da inferência à melhor explicação com esse exemplo de Darwin e a seleção natural. Mas, ok, novamente, beleza. E como que as crenças, então, tanto científicas como religiosas, podem ser verificadas? Terminando com esse exemplo e com esse ponto aqui, de como que as crenças científicas, tanto científicas quanto religiosas, podem ser verificadas, o McGrath vai chegar, então, à quarta e última parte desse capítulo, trazendo aí, então, a ideia de verificação, falsificação e mudança de teoria em ciência. Tomar uma água, tá? Bom, primeiro, ele vai levantar que 2 abordagens surgiram para testar, então, as teorias científicas. A primeira é o verificacionismo, que sustentava que as ciências naturais elas eram sim capazes de expor suas ideias de formas adequadas para serem confirmadas futuramente a partir da experiência. Então, afirmações sobre Deus ou sobre um ser transcendente não têm significado, visto que não pode ser experimentado e dessa forma não pode ser verificado. É algo que é um argumento extremamente positivista, olhando que essas afirmações aqui de algo que não pode ser confirmado a partir da experiência é algo que não tem sentido, não tem significado, visto que não tem como verificar. Antes de chegar no falsificacionismo, parece que então o verificacionismo, essa abordagem, ela então traz uma indagação, né, à teologia. Como que os teólogos podem reagir a isso, por exemplo? Eu acho que não coloquei no slide esse ponto,
Mas como que os teólogos, então, reagiram a esse verificacionismo? Eles levantaram uma abordagem que vai trazer aqui. Para o verificacionismo, deixa eu achar aqui para falar certinho. Uma abordagem que foi chamada de verificacionismo escatológico. Ou seja, a experiência na base com a qual as observações religiosas, as doutrinas teológicas ou a própria teologia poderia ser verificada e testada, não estava disponível no presente, mas estaria disponível no futuro. Ou seja, essa experimentação para verificar algo relacionado à teologia, afirmações sobre Deus ou algo transcendente, não estava disponível para ser verificado no presente, mas estaria disponível para ser verificado no futuro. Por isso que a abordagem levantada pelos teólogos de sua época para o verificacionismo foi essa ideia de verificacionismo escatológico. Mas também não precisou de muitas defesas, porque o próprio verificacionismo ele ruiu nas suas próprias posições, nos seus próprios fundamentos. E então uma abordagem rival, aparecendo como resposta ao verificacionismo, foi o falsificacionismo, que, diferente do verificacionismo, defende que as ciências naturais eram capazes de afirmar suas ideias de tal maneira que abordagens defeituosas pudessem ser demonstradas como falsas. É aquele exemplo que a gente vai eliminando algumas abordagens que podem ser demonstradas como falsas, e aí a gente tem, então, uma teoria embasada verdadeira. E aí, então, o terceiro ponto a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, que é quando, então, uma teoria era passível de mudança, né? De acordo com alguma dessas transformações e alterações em teorias científicas. Bom, o Popper ele vai argumentar que o próprio desenvolvimento do conhecimento científico era um processo evolutivo no qual várias conjecturas concorrentes ou teorias provisórias, né, elas são sujeitas aos esforços mais rigorosos possíveis de falsificação. Conforme vai eliminando aquilo que é falso, tem-se algo então que é verdadeiro. Para Popper, então, ele tinha duas críticas principais ao modelo de verificacionismo. Para ele, a verificação ela excluía não aqueles elementos metafísicos que não poderiam ser experimentados, mas eles excluíam as próprias leis da natureza e faziam com que o seu próprio processo não tivesse algum fundamento, pois era totalmente embasado em sentidos e experimentações. E outra crítica que ele fazia era que o verificacionismo ele permitia que pseudociências fossem verificáveis. E ele dá o exemplo de duas pseudociências aqui nesse texto, né, aqui nesse trecho, que é a psicanálise, mas a psicanálise adleriana e a astrologia. Com relação à psicanálise, a crítica do Popper era as ideias de um camarada chamado Alfred Adler. Por isso, então, que a crítica a uma pseudociência dentro da psicanálise é especificamente voltada à psicanálise adleriana. É um palavrão, uma palavra bem difícil para falar aqui. Mas o que essa visão defendia, né? Os adlerianos, eles nunca estavam errados. Tudo o que existia, todas as observações pareciam ser uma justificativa para corroborar suas ideias. Nada que existia, nenhuma evidência poderia falsificar essa teoria da psicanálise adleriana. Qualquer comportamento humano que existia, eles afirmavam que eram devidos a eventos da primeira infância. Se a pessoa é honesta, devido a eventos da primeira infância. Se a pessoa é desonesta, devido a eventos da primeira infância. Se há algum comportamento particular, devido a eventos da primeira infância. Obrigado. Então, para o Popper, o critério de falseabilidade proposto era uma maneira de distinguir a ciência real das pseudociências, argumentando que as teorias científicas elas tinham que ser formuladas de tal maneira que pudessem ser demonstradas como falsas. Porque se tudo que existe vai afirmar uma determinada teoria, como ele dá o exemplo aqui da psicanálise adleriana, as coisas parecem muito simplistas e parecem que não são honestas. Porque tudo que existe
segundo a sua própria visão, fornece aquela visão. Serve como subsídio para aquela visão. Mas para Popper, não. O critério de falsibilidade era uma maneira de distinguir o que era real do que era pseudociência. As teorias científicas, elas precisavam ser formuladas de uma maneira que pudessem ser demonstradas como falsas. Se passassem no critério de falsibilidade, então elas eram aceitas. Se não passassem no critério de falsibilidade, elas eram rejeitadas. Ok, mas e quanto à mudança na ciência? Quando que uma teoria científica ela vai sofrer alteração? Ou uma teoria científica vai ser totalmente rejeitada, vai ser mudada para uma nova percepção? McGrath vai trazer então a abordagem de Thomas Kuhn, que alega que a visão predominante da natureza no progresso científico era de que as teorias radicalmente novas surgem por meio de verificação ou falsificação. Só que além disso, um determinado paradigma, que ele vai trazer aqui como um grande grupo de suposições, ele passa a ser aceito como normativo por conta do seu sucesso explicativo passado e eventuais anomalias ou eventuais objeções ao paradigma, elas são consideradas como algo para o qual uma solução é esperada dentro do contexto desse próprio paradigma. Então, o que isso tudo quer dizer? Uma mudança na ciência vai acontecer quando um determinado paradigma, através de algum desses meios, qualquer um desses meios, são provados como normativos por conta do sucesso explicativo, tanto de evidências passadas como de evidências futuras, e ali, querendo ou não, também trazendo então uma possibilidade de prever algo no futuro. E qualquer uma dessas abordagens que sejam objeções ou que McGrath traz o termo anomalias, elas são consideradas algo para o qual uma solução é esperada no futuro dentro desse paradigma. Beleza. Só que isso pode levantar alguns pontos críticos. Quando que um paradigma, então, é tomado como algo que não é real ou é rejeitado? Ou uma própria teoria científica. Isso acontece quando uma série de anomalias começam a se acumular dentro do paradigma. Então, uma crise surge dentro dele. E a comunidade científica ela percebe essa crise. Várias objeções existem para uma teoria científica. Ou, nos termos de McGrath nesse ponto, várias anomalias surgem dentro de um paradigma. Então, a comunidade científica ela percebe que isso está em ponto de ruptura e que algo novo e mais satisfatório precisa ser encontrado. Quando há, então, esse acúmulo de anomalias, há, então, a necessidade de algo novo. Há, então, a necessidade de algo novo ser apresentado, de algo novo ser encontrado. Com contrasta essa visão revolucionária com um modelo essencialmente revolutivo, que não seria uma transformação radical ou uma mudança abrupta, mas uma progressão constante no entendimento científico por meio de um acúmulo gradual de dados. Uma teoria ela não vai ser simplesmente rejeitada de uma maneira tão grosseira, mas a mudança pode acontecer com um modelo essencialmente evolutivo. E ele traz o exemplo até da própria teoria da evolução por seleção natural, que não acontece algo de um estalar de dedos, mas que é uma mudança gradual que acontece, então, com uma progressão do entendimento científico, acumulando ali níveis de dados diferentes. O que isso pode trazer, então, para a religião? De uma maneira mais geral. O que isso traz, então, uma relação desses pontos com a religião? Vou deixar minhas anotações no jeito aqui. Bom, o autor vai trazer, então, duas relações principais, que é, então, as implicações que esse modelo, que essa visão, pode trazer para a religião. O primeiro é que esse conceito de mudança de paradigma é bem útil para entender as mudanças intelectuais ou o próprio desenvolvimento do pensamento religioso na história. Porque existiram vários momentos em que as ideias religiosas foram, como eu posso dizer, modificadas, entendidas de uma maneira mais clara ou desenvolvidas de uma maneira que possam ser explicadas, que possam explicar
melhor os fenômenos, que possam explicar melhor o seu objeto de pesquisa. E aí trazendo exemplos do iluminismo, da própria reforma protestante, onde houve um resgate ao entendimento da teologia como algo centrado em Cristo. Então, esse ponto de mudança de paradigma, na visão de Thomas Kuhn, é útil para tentar entender as mudanças que ocorreram na história do pensamento religioso, o seu desenvolvimento e também aquilo que a gente tem hoje, como que foi desenvolvido até chegar aqui. O Justo Gonzalez tem um ótimo livro trazendo o desenvolvimento da história do pensamento cristão. É basicamente isso, vendo como entendia certas coisas em uma época, como que se entendem hoje. E aí alguns exemplos para não ficar muito subjetivos é a própria Reforma Protestante, onde houve ali um retorno, né, às fontes, onde houve ali um retorno a uma primeira interpretação do texto bíblico. O segundo ponto é que, devido a essas abordagens de revoluções científicas, devido à abordagem para as revoluções científicas, uma noção de progresso... Nossa, está bem mal escrito isso daqui, né? Uma noção de progresso em vez de uma revolução para as teorias científicas. O que isso quer dizer? Novamente, o ponto aqui é que há duas abordagens ali que são essencialmente diferentes. Uma mais radical e uma essencialmente progressiva das coisas. E essa noção de progresso aqui, ela traz uma ideia de que está indo para algo melhor. Progresso geralmente é carregado com essa noção de que as coisas estão indo para um lugar melhor. Então, essa abordagem a revoluções científicas como uma noção não de transformação abrupta, mas um processo gradual de conhecimento, um próprio progresso da teoria científica, traz uma relação com a teorias doutrinárias e com a religião, também trazendo uma ideia de desenvolvimento de doutrinas, uma ideia de desenvolvimento de teorias doutrinárias, de dogmas, enfim. Essa segunda abordagem, então, traz esse ponto. Só que levanta uma pequena questão. Uma revolução científica, ela necessariamente leva a uma melhor compreensão sobre a natureza? Parece que, de fato, há uma necessidade de abordagem maior desse ponto. Olhando aqui, as revoluções científicas, elas necessariamente levam a uma melhor compreensão da verdade sobre a natureza. E é justamente isso que o McGrath vai tratar no próximo capítulo, no capítulo 4. Então, para concluirmos então e fecharmos o capítulo 3. Aqui, tudo aquilo que foi proposto no início, o McGrath ele vai trazer várias áreas de potencial envolvimento e interação entre a religião e a filosofia da ciência, buscando aí mostrar como que a filosofia da ciência pode iluminar a teologia. No próximo capítulo, no capítulo 4, e no próximo estudo nosso, o McGrath vai trazer áreas de potencial envolvimento e interação entre a ciência e a filosofia da religião, buscando compreender como que a filosofia da religião pode iluminar a ciência. Essa, então, é a abordagem que ele vai trazer no próximo capítulo. Essas são as referências, né, do capítulo 3 do McGrath, e é isso. E aí, quero ver alguém fazer um resumo. Todo mundo acompanhou todas as ideias? Eu gostei muito, Matheus, valeu. Eu tinha lido alguns trechos desse livro, foi bom para lembrar e expandir algumas noções que eu já tinha e complementar. Então, agradeço aí ter separado o tempo, conduzir a gente. Queria saber se alguém já tem de pronto alguma pergunta, se tem alguma coisa aí no Meet. Não, eu queria levantar uma bola aqui para a gente discutir, mas se quiser vir, você se importa de vir aqui para o pessoal do Meet ouvir a sua pergunta também? Matheus, teve uma parte ali do slide que falou, a afirmação do autor, né, que a ciência não explica tudo. Aí eu pensei, mas precisamos dar uma olhadinha nessa afirmação. Aí eu queria saber o porquê, da sua opinião, e se essa máxima também poderia ser para a religião não explica tudo.
Certo. Deixa eu pensar um pouco e resgatar quem falou isso, que eu lembro que ele vai trazer o exemplo de Planck, né? Max Planck. Deixa eu achar aqui que vai ficar mais fácil para eu explicar melhor. Beleza. Aquela afirmação, né, ela realmente é importante, porque se a gente olha de primeiro momento, né, a ciência não explica tudo. Beleza. Mas o que isso quer dizer? Parece que coloca em xeque a própria ciência, né? Mas, na verdade, o que eu vejo é um exercício bastante honesto de entender que a própria ciência, ela busca trazer, então, a melhor explicação para o seu próprio objeto de pesquisa. Ou seja, relacionando aí talvez um pouquinho com a teologia, é olhar que abordagens científicas precisam de justificativas científicas e abordagens teológicas vão precisar de justificativas teológicas. Isso também não quer dizer muita coisa, né? Mas essa afirmação de que a ciência não explica tudo, ela precisa ser tomada com esse cuidado para olhar, para não tentar colocar em xeque o próprio método científico, a própria ciência, sua própria evidência, mas tentar entender as suas próprias limitações para tentar explicar algo que seja além do seu campo de pesquisa. Estou tentando buscar um exemplo aqui ou lembrar de algum exemplo do livro, mas o argumento que o McGrath traz, buscando aí então as ideias de Max Planck, é realmente sobre aquelas meta-questões, as próprias indagações filosóficas de, acho que, filósofos pré-socráticos, como, por exemplo, a origem da vida e do universo, são explicações que podem trazer, a ciência pode trazer explicações para isso, mas parece que a religião, ela traz uma melhor explicação para essas metas-questões, para questões um pouco maiores. Então, afirmar que a ciência não explica tudo, não é diminuir a ciência em si, mas é tentar reconhecer ela pelos seus próprios métodos, os seus próprios campos de pesquisa e as suas próprias abordagens. Mas não é tentando colocar em xeque ou reduzir. Pode ser lembrando aquele exemplo das ciências naturais, né? Ele vai trazer astrologia, fisiologia, várias dessas ciências, elas têm o seu campo de pesquisa e as suas abordagens, mas uma é diferente da outra, e nenhuma delas consegue trazer a imagem daquele quebra-cabeça completo, mas sim partes dele. Então, quando a gente olhar para a ciência dessa forma, ela vai trazer várias partes de um quebra-cabeça maior. Quando a gente olhar para a religião, ela vai trazer outras partes desse quebra-cabeça de uma forma maior. E, de uma maneira dialogal, essas duas coisas podem explicar a realidade de uma forma melhor. Respondeu mais um pouco? Seria mais necessário voltar a isso, né? Olhar cada abordagem com o seu campo de pesquisa. Porque a teologia ela não requer justificativas científicas, nem a ciência requer justificativas teológicas. Cada uma delas requerem as suas próprias justificativas dentro dos seus campos de pesquisa. A ciência requer justificativas científicas e a teologia requer justificativas teológicas. Elas podem explicar as mesmas coisas? Sim, podem explicar as mesmas coisas. Mas se a gente olhar para elas como dois conjuntos de abordagens para explicação, eu acho que a gente vai conseguir ver uma imagem maior. Eu acho que a gente vai conseguir ver uma imagem mais clara dos fenômenos observáveis, das próprias questões da realidade, de onde a gente vem, de onde a gente vai, qual é a origem do universo, qual é a origem da vida. A gente vai trazer explicações para essas coisas. E se a gente olhar para as duas, dessa maneira eu acho que cada uma delas consegue trazer boas explicações para esses fenômenos. Por favor. Eu acho que quando a gente discute a religião explica tudo, a gente também é proveitoso voltar e falar que a pergunta é um pouco problemática. Acho que é isso que o Matheus estava falando. Você fala assim, o que é explicar tudo? Alguma coisa explica tudo? O que é tudo, entende? Eu acho que, claro que a gente
mais ou menos entende o que a gente está querendo dizer para essa pergunta, mas é justamente todo um dos grandes pontos dessa discussão hoje foi você falar que, adotando um realismo crítico, talvez mais como a nossa abordagem, você falar que as coisas existem e que há uma diversidade de maneiras de conhecê-la. Eu acho que, como cristãos, a gente entende que a maneira revelada por Deus nas Escrituras é a maneira, talvez, mais importante ou essencial à salvação. Então, nós não somos pessoas que acreditamos numa salvação pelo conhecimento, certo? Então, a minha avó, que nunca foi para a faculdade, ela pode ser salva, assim como um pós-doutor pode ser salvo, porque ambos têm acesso, sendo formados à imagem e semelhança de Deus, de entender essencialmente o que é o pecado, a salvação e como Cristo morreu por eles, foi ressuscitado. E eu acho isso a parte muito bonita da fé cristã, que ela é aberta a uma discussão mais complexa e a essas ideias modernas, o empreendimento científico moderno, mas também a realidade fundamental, ou a forma fundamental de entender a realidade que seria a redenção, a justificação em Cristo. Seria mais ou menos o que eu adicionaria aí. E a outra bola que eu queria jogar aí, que vai muito no que você estava falando, Matheus, é uma dificuldade que eu tenho de olhar para passagens da Bíblia que falam, por exemplo, a estrutura do mundo, quando fala lá que Deus separou as águas, pegou o torro vavorro lá, né, a água tudo misturada, sem sentido, separou águas embaixo e águas em cima, que era a visão hebraica ali. Você tem, o hebraico não sei, o melhor termo é judia, não sei qual seria o semita? Semita, então. Então você tem águas embaixo, sustentadas, se eu não me engano, com a terra por cima, sustentado por pilares, e águas em cima, né? No texto que a Amanda leu, Deus abre as comportas e cai a água de cima. Seria a explicação deles para a chuva. São explicações, na nossa visão moderna, talvez simplistas, mas que, se você... E aí aqui que é a minha dificuldade. Se você olha pessoas que falam assim, a Bíblia, muitas vezes as pessoas falam isso em resposta a uma teoria evolutiva, por exemplo. Não, eu acredito na Bíblia literal. Mas, pô, você acredita que existem nuvens no céu que é a água em forma gasosa e que condensa e cai. Isso é uma explicação completamente moderna. Então, eu acho que é impossível hoje, a não ser que a pessoa seja descarte toda a ciência e todo o nosso conhecimento praticamente moderno, você ter uma interpretação completamente literal da Bíblia. E aí eu acho que isso cria uma... Aí o que eu queria propor, e eu queria ouvir de vocês também o que vocês acham disso, é olhar que essa forma de conhecer, a forma que a Bíblia propõe de olhar as coisas, por exemplo, falando que Deus faz chover, faz a chuva. O importante ali é a soberania de Deus trazendo a chuva e Deus provendo para a terra, Deus continuando a atuar na sua criação, e não tanto a questão, uma discussão necessariamente se existem comportas físicas de algum material físico que Deus abre, Deus vai lá com uma mão e abre aquilo. E o que eu penso assim da discussão de hoje, de novo, queria jogar aqui para ouvir vocês de se a gente não pode enxergar justamente essas ideias que a Bíblia traz como uma forma de ver a natureza e ideias da ciência como outra forma de ver a natureza. Então, eu falar, por exemplo, que o sapo pula porque existe um potencial de ação nas células fibrosas que faz a contração que não sei o que do processo evolutivo, é uma forma de ver que não exclui nem nega a forma de ver que Deus é soberano e está sempre sustentando todas as coisas, que na minha visão é claramente falado em toda a Bíblia, como a Amanda leu em Jó, e tanto depois Jesus fala também no Evangelho. Então, não sei se deu para entender a pergunta que eu estou fazendo, Matheus, se você quiser começar aí respondendo. Deu para entender, sim. É bem interessante olhar para esse ponto, e eu vou trazer também as minhas considerações, mas eu gostaria de ouvir vocês também com mais alguns pontos. Olhar para isso é entender para... Não pode... então... Então, tchau, Mitch.